Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E antes de nós começarmos, eu queria que você louvasse. Vamos convidar o Espírito Santo para encher nossas vidas. Aleluia. E enquanto isso, eu creio que Deus ele vai falar corações aqui nessa noite. Amém? Eu confio nisso, eu confio na palavra de Deus. Eu confio que Ele vai fazer infinitamente mais aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E confesso aos irmãos que era uma outra mensagem. E aí, durante a tarde, eu orando ao Senhor, e Ele me levou uma nova direção. Ele falou, é isso. E eu falei, amém, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Então, eu amo quando Ele falando totalmente. E é assim que eu espero nessa noite. Seja tudo para a glória do Senhor. Amém? Feche seus olhos por alguns minutos e diga, Espírito, enche a minha vida. Convida Ele para te conduzir à noite pela palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te entregamos, Pai, de Deus, sopra sobre nós com o fogo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar, nesse momento. Nós queremos bendizer o teu santo nome. Ó Deus, seja engrandecido, seja exaltado. Tu és a majestade, tu és o poder, Pai. Ó Deus, e eu entrego nas tuas mãos essa palavra, Pai. Ó Deus, que os meus irmãos possam entender, ter o completo entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a mergulhar profundo com o Senhor nessa noite, Pai. E descobrir coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, revela, Senhor, a nós
a tua vontade. Revela essa noite o teu querer para as nossas vidas, Pai. E eu creio, Pai, que a tua palavra jamais voltará vazia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Neemias, no capítulo 2. Aleluia. Deus é maravilhoso. A minha expectativa para todos vocês que estão aqui nessa noite é que Deus, Ele encha de fé, encha de força, de coragem, de ânimo, assim como Ele me encheu nessa tarde. Glória a Deus. Neemias, no capítulo 2. Neemias, para quem não sabe, ele foi escolhido por Deus para ir edificar. E não foi uma tarefa fácil em nenhum momento, desde que tudo começou a acontecer. E antes mesmo de que acontecesse, ele era copeiro do rei. E quando a notícia que os muros de Jerusalém, a cidade, enfim, estava destruída, quando essa notícia chega a Neemias, ele vai orar, e ele vai clamar ao Senhor, vai jejuar e pedir a Deus uma direção para aquele lugar. Era a terra dos pais dele. E ele se comoveu ao ver aquele lugar destruído. E então o Senhor coloca o propósito no coração dele de ir lá e edificar aqueles muros. Não era nada fácil. E ele sabia que não seria fácil. Mas ele foi, ele se colocou à disposição do Senhor. E no versículo 9, do capítulo 2, diz assim: e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do... Nesse momento, essa missão, essa tarefa de edificar os muros, ele libera Neemias, e não só libera, mas como também Deus usa aquele lugar em que ele estava para que fosse um canal de bênçãos e ele levasse recursos até a cidade de Jerusalém para reedificar os muros. E então o rei não só permite que ele vá, mas também abençoa ele com materiais que ele precisaria. E como diz no versículo 9, fala que o rei tinha enviado com ele oficiais do exército e cavaleiros. Agora no versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Preste atenção, nem tinha começado a acontecer, nem tinha o propósito que estava no coração dele, nem estava em ação ainda, né? E já haviam pessoas que não estavam felizes só da iniciativa dele de querer ir lá e edificar os muros na direção. Ainda que não tenha começado o propósito, ou ainda que você já esteja nele, vão ter pessoas que não vão ficar felizes, mas você está debaixo de uma direção do Senhor, você está debaixo de uma palavra. O propósito que foi gerado no teu coração é bem maior do que a infelicidade das pessoas contra você. Então aqui, Neemias, ele não se deixa bater, e ele continua. E eu queria que você continuasse comigo no versículo 17. Antes de chegar ao versículo 17, Neemias, ele chega a Jerusalém e ele vai olhar aquele lugar, sem falar para ninguém aonde ele estava indo. Ele apenas vai olhar. E ele vê, contempla com os próprios olhos que realmente Jerusalém estava toda destruída. Os portões queimados, tudo estava um caos naquele lugar. E ele volta, e ele vai falar para os companheiros dele, ele vai animado falar, ele vai determinado a fazer com que o propósito que Deus colocou no coração dele se cumprisse. Acompanha comigo no versículo 17, onde diz: então lhes disse,
Estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as suas mãos para a boa. Tudo estava indo bem. A animação que Neemias sentia, ele conseguiu passar para as pessoas que estavam ali. Mas havia alguns que ainda assim não sentiam alegria no seu coração de ver aquele propósito sendo realizado. E diz no versículo 19: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus é que, mesmo em meio ao propósito que você está, ao sonho que você almeja em Deus, a sua caminhada em Deus, o seu crescimento em Deus, os seus sonhos, as suas conquistas, tudo sendo realizado, mesmo em meio a tudo isso, seja algo que já foi realizado, seja algo que você está realizando, ou seja algo que você isso, vão ter pessoas ao seu lado em que vão se alegrar, em que vão te colocar para cima, em que vão te apoiar, como apoiaram aqui a Neemias, apoiaram ele, né? Ficaram felizes com ele, quiseram se juntar a ele para ver se cumprir esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, ele teve que lidar com as pessoas que são chamadas de balde de gelo, não é nem balde de água fria. Balde de gelo, balde de água fria. Ele precisou lidar com a zombaria das outras pessoas, ele precisou lidar com as críticas, ele precisou lidar, e nós vamos precisar lidar com isso. E nós vamos precisar sempre lidar com isso. Não importa em qual momento você esteja da sua vida, você sempre vai ter que lidar com pessoas que querem colocar para baixo, com pessoas que querem questionar, querem criticar a sua vida, você vai ter que lidar com isso o tempo inteiro. Mas olha qual foi a resposta de Neemias, no versículo 20, diz a palavra do Senhor, que Neemias respondeu assim: então lhes respondi, o Deus dos céus, o que Deus espera que você responda quando alguma afronta se levantar contra você, contra alguma palavra de crítica, contra alguém te desanimando, contra o próprio desânimo na sua vida, é que você diga: o Deus dos céus vai te conduzir em bom caminho. O Senhor quem vai te conduzir. Aqui era o Senhor quem estava conduzindo Neemias. E na nossa vida não tem que ser diferente, irmãos. Ainda que a gente se depare com pessoas como essa, a resposta tem que ser: o Senhor, o Deus dos céus, me conduzirá em bom êxito. Ele é o meu caminho, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. E a palavra de Deus diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo. Ao invés de se preocupar com que se preocupe em dedicar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, em se derramar aos pés dele, em amá-lo, em servi-lo. Se preocupe com isso. E o que estiverem falando, vai falar. Esteja você fazendo certo ou errado, vão falar de qualquer forma. Ainda que fale, você estará aos pés do Senhor. Ainda que queiram te desanimar, você terá a direção de Deus e a permissão do Senhor para continuar em frente. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Continua comigo no capítulo 6. Glória a Deus, o Deus dos céus é quem fará todas as coisas por nós. O Deus dos céus. No capítulo 6, diz assim, vamos ler rapidamente. Tendo ouvido Sambalat e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E olha o que Neemias faz na sabedoria de Deus. Todas as vezes que você estiver de frente de um problema, foco do que Deus pediu para você fazer, do que Deus te ordenou para fazer, você vai responder como Elias respondeu no mensageiro obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto ela deixasse fosse ter convosco? Você vai dizer, para quem quer que seja, ou para qualquer situação que seja, estou numa grande obra e não posso descer. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode olhar para trás. Não pode. Porque você tem que continuar olhando para frente, para o que Deus te designou. Você tem que continuar firme no que o próprio Senhor falou sobre você, sobre a sua promessa. A sua promessa não está nas pessoas, a sua promessa está em Deus. Aleluia! Então você não vai parar, é assim que Deus espera que você responda: eu estou numa grande obra e não posso descer. Você não pode parar. Não pode, você não vai. Glória a Deus, diga para quem está do seu lado: você está numa grande obra. Aleluia! Nós estamos numa grande obra. Proteja a promessa de Deus no seu coração. Proteja para que nada venha roubar o seu foco. Para que você continue. Não é fugindo de Deus, se escondendo dos problemas, se escondendo do que quiserem falar. Não é. É você aos pés do Senhor. Sabe, quando Jesus foi a uma casa e ele foi lá a pedido de Simão, enquanto eles estavam conversando, apenas uma mulher lavando os pés dele, sabe, em forma de adoração. O que isso quer dizer? Logo depois estavam falando: Senhor, se tu soubesse quem está aos teus pés. Mas ela continuou ali. E qual é a minha posição, a sua posição, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida? É continuar aos pés do Senhor. É adorá-lo, é derramar o nosso coração perante Ele. Preste atenção que em todos esses momentos que nós lemos, Neemias, ele exaltava o nome do Senhor. Quando você não tiver mais saída e você estiver cansado de ouvir muitas coisas que pensam sobre você, que dizem sobre você, ou coisas que você tem que enfrentar, a sua saída vai ser exaltar o nome do Senhor. A sua saída vai ser glorificá-lo. A sua saída vai ser... Você está numa grande obra, você não pode apenas largar, você não pode apenas descer e parar tudo, não. Porque o seu coração tem que almejar, saber o que vem depois. Hoje nós viemos à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor. E o que vem depois, Senhor, eu quero mais. Eu vou querer mais. E Ele vai ter mais para nos dar. Ele vai ter mais para fazer por você. Não se limita apenas a poucas coisas. Deus pode ter feito muitas promessas para você. Mas ainda assim, tem mais do Senhor. E vai ter sempre mais. E a minha missão, a sua missão, não é parar, não é descer e ir lá, querer resolver tudo com a força do nosso braço. Não é. É a gente continuar na nossa caminhada, firme em quem nós confiamos, em quem nós amamos, que é o nosso Deus. Aleluia.
Proteja a palavra de Deus no seu coração. Proteja as promessas de Deus no seu coração. Não deixe ninguém querer roubar o foco de você. Não deixe. Você pode ser jovem, você pode já ter uma família formada, você pode ser idoso, o que for. Mas não deixe a palavra de Deus, a promessa de Deus ser roubada de dentro de você. E como é roubada? Quando você dá atenção para as distrações, para o que é distração, e você acaba perdendo o foco. Que você está ali firme na rocha, está tudo acontecendo. Pode estar tudo um caos ao redor, mas eu estou firme na rocha, eu estou firme na palavra do meu Deus, eu estou firme na promessa de Deus, porque Ele não falha. As pessoas automaticamente um dia vão nos decepcionar, mas Deus não. Ele é o nosso Pai. Ele é quem nos promete e cumpre. Ele é quem peleja por nós. Aleluia, glória a Deus. Neemias, ele não estava sozinho nessa obra, não. Ele tinha o próprio Deus ao lado dele, abrindo caminho para ele. Aleluia. No versículo 8, do capítulo 6, mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, mandei dizer-lhe de tudo que tudo teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. E olha o que Neemias fala, sabendo que aquelas pessoas estavam tramando mal contra ele, estavam dizendo coisas que nem mesmo existiam a respeito dele. Ele vai e diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, porque o que diz aqui, estavam esperando que as mãos deles largassem a obra e que ela não se efetuasse. Mas o que ele faz? Ele larga a obra porque estavam dizendo, porque estavam esperando. Sabe, ele para de concretizar aquilo que Deus falou antes de tudo com ele. Não, ele levanta as mãos e fala: agora, ó Deus, é para o Senhor que você vai falar. Fortalece as minhas mãos. Aleluia. Diga para o Senhor: fortaleça as minhas mãos. Aleluia. Por que ele falou: fortalece, Senhor, as minhas mãos? Porque ele não queria parar, porque ele não queria desistir, porque ele sabia que Deus era poderoso, muito mais poderoso do que tudo que estava acontecendo ali. E eu digo para você, né? Diga: agora, pois, Senhor, fortalece as minhas mãos. E você continuará aos pés do Senhor, aleluia. E você não vai desistir, e você não vai parar pelo meio do caminho. Você vai ser forte, você vai ser corajoso, como diz a palavra do Senhor. Você não vai desistir de orar pela sua casa, pela sua família, pela pessoa na sua casa que precisa de salvação. Você não vai parar. Você não vai parar de receber mais de Deus. Você não vai parar, você vai levantar as suas mãos para os céus e vai dizer: agora, ó Deus, aleluia. Não pare de servir ao Senhor porque está difícil demais. Não pare de amar ao Senhor porque você não está vendo as coisas acontecendo. Você pode não estar vendo agora, mas daqui a um tempo, quem sabe, a mão do Senhor vai efetuar grandes coisas na sua vida. A própria presença de Deus vai transformar quem você é. E enquanto isso, você levanta as suas mãos e diz: ó Deus, fortalece. Eu não vou desistir de lutar pela minha casa, porque eu não vou desistir de lutar pelas promessas do Senhor. Eu não vou desistir. Fortalece as minhas mãos. Aleluia! E para que tudo isso? Porque Neemias fez isso? Porque ele queria mostrar para aquelas pessoas que ele conseguia? Não. Porque o que ardia no coração dele
era ele ver a obra feita, era ele ver a obra restaurada naquele. Não era o que as pessoas estavam dizendo e ele queria ser superior àquilo, não era. Era ele saber que ele estava fazendo isso por causa do Deus que ele servia. Que arde no teu coração, sabe? O que queima no teu coração? São as pessoas falando, são as dificuldades que você enfrenta? Ou é você saber que Deus... Ou é você saber que mesmo você não vendo, não contemplando com os teus olhos naturais, você tem a certeza no seu interior que o Deus que você serve pode fazer infinitamente mais? Aleluia! Glória a Deus! E diz a palavra do Senhor ainda em Filipenses. Abre comigo rapidamente em Filipenses, no capítulo 1. No versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estou plenamente certo, ou seja, não tem ninguém que tire isso do meu coração, não tem ninguém que vai roubar isso do meu coração, de que aquele que começou a boa obra em mim, na minha casa, na minha família, há de completá-la até a vinda do Senhor Jesus. É o que você tem que dizer todas as vezes no seu dia a dia. É o que você tem que dizer para qualquer diversidade, qualquer dificuldade que você vem enfrentar e que queira tirar você do foco do Senhor. Não, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra na minha família é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra no meu casamento é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em mim e que um dia me salvou, e que um dia morreu por mim, e que um dia me deu a liberdade de poder louvá-lo e vai completar a boa obra em mim. Aleluia, eu creio. Aleluia. E nós temos que crer. Eu vou dizer, você não tem opção, ou você crê, ou você crê. Porque é a palavra de Deus que diz. Aleluia! Quantos aqui amam o Senhor, desejam mais dele? Então esteja firme no que diz a palavra de Deus. E você vai passar por cada dificuldade. E você vai enfrentar qualquer coisa que se levante contra a sua vida. Mas você não vai se render. Mas você não vai descer da obra que você está fazendo. Você não vai. Aleluia, porque no final tudo será para a glória de Deus. No final você vai poder levantar as suas mãos para os céus e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu chegar aqui. Como você pode dizer hoje, sentado no seu lugar, tendo consciência de todas as coisas que o Senhor livrou você, mas que você não desistiu, e você vai falar: Senhor, obrigado, porque eu estou plenamente certo de que o Senhor que começou a boa obra em mim há de completá-la. Há de completá-la. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria que você meditasse comigo no que diz em Isaías, para nós finalizarmos. Isaías, no capítulo 43. Aleluia. Aleluia. Será que você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Isaías, no capítulo 43, no versículo 1. Isaías 43. Diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi.
Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aleluia. Aleluia. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Você é do Senhor. Aleluia. Nada, nada, nada em você se perderá pelo caminho, não. A sua adoração ao Senhor não é em vão, não é. Porque Ele nos escolheu. Porque é Ele quem nos sustenta. Porque é Ele quem tem todas as palavras ao nosso respeito. E o que tem que ter mais valor para você é a palavra de Deus. Não é o que pensam, não é o que acham sobre você, não. É o que diz a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que nós somos dele, então Ele irá cuidar de todas as coisas. Então Ele enviará a resposta que nós precisamos. Então Ele enviará até a força que nós não temos às vezes. O próprio Deus fará por nós. E quando passar, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Repara que no começo do versículo 1 diz que nós somos dele, né? Ele fala que nós somos dele. E aqui no começo do versículo 3, ele fala o quê? Eu sou o teu Deus. Aleluia. Ele é o teu Deus. Ele era o Deus de Neemias, que o fortaleceu até a obra ser finalizada. E o fez vencer todas as coisas. E Ele é o seu Deus para te fazer vencer. Aleluia! E Ele é o seu Deus que produzirá um peso de glória sobre a sua vida. Ele é o seu Deus. E nós somos dele. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos no seu lugar. No seu lugar. E meditasse sobre essa palavra. Tu és as águas, eu serei contigo. E quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Deus. O meu Deus estará comigo em todos os momentos da minha vida. O meu Deus me sustentou até aqui. O meu Deus me fez derrotar gigantes na presença dele. E ele continuará fazendo, porque eu sou dele. E ele é o meu Deus. Aleluia! 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 Neemias não apenas deixava o coração dele queimar, ele queria fazer cumprir aquele propósito. E eu não sei nem qual é o seu propósito diante do Senhor. Talvez seja apenas receber mais força para enfrentar o que você está enfrentando. Talvez seja você receber mais de Deus. E você vai, se no seu coração arder isso essa noite. Aleluia. Se você desejar de todo o teu coração, Ele fará. Então feche os seus olhos e se desligue de tudo nessa hora, de tudo. Até de quem está ao seu lado. E comece a se ligar com Deus nessa hora. Comece a dizer para Ele, Senhor, eu sou teu. Eu pertenço ao Senhor. E ainda que eu tiver que passar pelo que for, eu estarei aos seus pés. Eu estarei com o Senhor. Eu não vou parar a obra, eu vou continuar. Eu não vou descer. Eu vou continuar para ver o que o Senhor continuará fazendo e fazendo e fazendo. Aleluia. Você pode cantar aquela música que você cantou no último momento?
contando sobre o santo. Vai, gente. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas na sua vida nessa noite. Que Ele vai renovar a força que você precisava, que você precisa. Que Ele vai fazer na presença dEle. Que Ele vai fazer com que você receba aquilo que você deseja dEle. Aleluia. E que nenhuma das promessas do Senhor que foram feitas sobre você, sobre a sua casa, nenhuma delas ficarão pelo caminho. Todas elas se cumprirão, porque em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Aleluia. Você vai ser como Neemias. Todos os muros sendo erguidos, todas as promessas sendo completas, toda obra sendo realizada na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Adore o Senhor nessa hora, adore o Senhor.